Deixa já começar falando exatamente do Cruzeiro, que abriu 4 pontos de vantagem, venceu mais 7 gols em 2 jogos. Falamos agora há pouco lá no Band News na área, segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, na Band News FM, tem o nosso Band News na área. De 11 ao meio-dia, nos 89.5, também no youtube.com/TV Band Minas, que é esse canal no YouTube que você está vendo aqui agora. Então daqui a pouco nós vamos mostrar aqui no telão, vamos encher o telão, porque hoje o time estava completo com a volta do Thiago Fernandes. E eu estava dizendo lá o seguinte, a minha impressão é de que o Cruzeiro está jogando mais solto, está jogando mais leve e que o futebol está fluindo mais. E uma outra impressão que eu tenho, que eu queria discutir com os amigos aqui agora também, porque não é a mesma audiência que estava lá que está aqui, a mesma impressão que eu tenho é que o Cruzeiro tem sido mais direto, mais efetivo, tentando chegar ao gol do adversário mais rápido. E outra coisa, se em outras oportunidades sofrer um gol do adversário era um drama para o Cruzeiro, exatamente porque o time estava travado, ontem não foi o que a gente viu. Porque por mais que no grupo esteja na lanterna, que é o Uberlândia, eu gostei do Uberlândia. Está valorizando para valorizar a vitória do Cruzeiro? Não tem nenhuma coisa a ver, não tem uma coisa a ver com a outra. É porque a gente assistiu alguns times, o Democrata, o Itabirito, o Vila Nova, times muito fracos tecnicamente. O Uberlândia eu já achei um time interessante, está para virar SAF também, e se virar SAF e injetarem o dinheiro que eles estão falando, vai ser mais uma grande força do futebol mineiro. Então eu quero abrir para todos vocês aqui esse assunto, e aí briguem, desgraçados. Boa tarde. Quem quiser falar primeiro, que fale. É você. Você que é educado e não quis. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos telespectadores, os amigos aqui. O Cruzeiro conseguiu uma vitória importante em termos do campeonato. Foi um jogo em que, diferente do jogo contra o Itabirito e contra o Tombense, o Cruzeiro não conseguiu ter o controle, né, da partida. O Uberlândia, realmente, quando a gente pensa em alguns times, vou citar nominalmente aqui, o próprio Tombense, a equipe do Democrata de Governador Valadares e o Vila Nova, é uma equipe que encarou o Cruzeiro, não se intimidou diante do Cruzeiro, jogando no Mineirão. O Cruzeiro começa perdendo esse jogo numa falha coletiva aí de todo o sistema defensivo ali. Falhou o Fagner, o Fabrício Bruno, o João Marcelo, o Kaique, e acaba saindo atrás no placar. Consegue o empate também numa chotada ali da defesa do Uberlândia. Mateuzinho, muito bem, o Matheus Henrique, mais uma aparição nesse ano de 2024. E depois o Eduardo aparecendo na área. Acaba acontecendo para mim a penalidade incontestável, o Gabigol volta a marcar. E depois, no segundo tempo, o Cruzeiro, com a entrada do Marquinhos e do Dudu e do Matheus Pereira, melhora muito, né? Então, assim, achei que foi um jogo em que o Cruzeiro não teve o controle da partida, o Uberlândia incomodou, mas o ataque voltou a produzir, né? Com o Dudu, o Gabigol marcando, o Cruzeiro teve outras situações também, o Uberlândia teve, Léo Aragão aproveitou mais uma aparição. E o Marquinhos é um jogador que, até falei hoje na Band News, ele vai se tornando, né, cada vez mais, por atuações, um jogador que vai sendo olhado, pelo menos nessa gestão do Wesley Carvalho, lembrando, né, que ele está imbuído aí de passar o serviço para o próximo técnico, muito provavelmente o treinador, o Léo Jardim. Ele tem agora os dois jogos mais importantes da primeira fase de classificação do Cruzeiro são exatamente América e Atlético, na sequência. E o Cruzeiro vai se desenvolver, para mim, com coisas do trabalho do Diniz, muitas, eu diria a maioria, mas uma movimentação, o simples posicionar das peças de ataque, com liberdade para elas exercerem aquilo que elas têm de melhor. E a liberdade, né, de que adianta um sistema que você tem crença, se o sistema limita aquilo que os jogadores têm de melhor, que é o improviso. O Wesley está deixando a turma bem à vontade. Vitória importante do Cruzeiro, que ainda sonha com a melhor campanha geral na fase de classificação. Mas é impossível a gente não comentar e não acompanhar o que está acontecendo no Cruzeiro nesses últimos 2 jogos sem lembrar do que não acontecia. O nada que era essa equipe com o Diniz. Os mesmos atletas, você está até citando que tem movimentos até parecidos. Muitas, a maioria com o que acontecia com o Diniz, mas a efetividade, a alegria, a facilidade que esses jogadores encontram hoje sem a presença do Diniz é algo que alegria eu não posso externa afirmar. aos olhos, né? É algo que deixa assim um absurdo. É um absurdo o que a gente não via com esses mesmos atletas. A sua colocação, mais uma vez, eu retomo,
com movimentos semelhantes aos do Diniz, e a gente não via nem de perto algo que acontece hoje. Um time que entrega intensidade, entrega variações táticas, entrega mais entrosamento entre as principais peças, e a gente não via isso há uma semana atrás, quando o Diniz fazia parte dessa equipe. Então, isso realmente me assusta e mostra como, quando você tem grandes atletas, você tem bons nomes, você tem jogadores referência, o mais simples que você fizer, você faz um time jogar bola. Eu sempre admirei o Diniz. Antes dele vir pro Cruzeiro, eu também. Eu sempre elogiei os trabalhos. Acho que ele foi bem no Fluminense, acho que ele tem um trabalho razoável no São Paulo de 2020. Termina em 21 aquele ano por causa da pandemia. Razoável? Eu acho razoável. Eu acho que ele perde o grupo. Para mim é ele que perde o grupo. Depois que dá a situação com o Tietê, acaba fazendo com que o São Paulo deixe de vencer o título. Enfim. E na temporada passada, e também nesse início de temporada, eu fiquei muito decepcionado. E é por isso que eu falei hoje no Band News da área, e eu reitero aqui nos donos da bola. Para mim, o Wesley Carvalho pega terra arrasada. E ele está fazendo um trabalho completamente diferente, transformando esse Cruzeiro, fazendo esse time jogar bola, fazendo o Cruzeiro ser um time muito melhor. Mas por que o time rende mais com ele? Cara, eu não sei explicar o motivo. Acho que ninguém sabe. Eu não sei explicar o motivo. Mas que é nítido pra mim que o time rende muito mais, é nítido. Olha lá. Cara, perdeu. assim, velho, eu vejo que as principais peças estão nos seus devidos lugares. O Dudu jogar... Eu não acho que seja só isso. Não, mas e já é um começo. Você falou que você não via nada, eu vejo. Eu vejo os jogadores, os principais atletas... Não via nada do Diniz, né? Não. Então, o Dudu, por exemplo, jogando totalmente aberto na esquerda. O Matheus Pereira tendo essa O Dudu não vem no meio. Ele não vem no meio, Thiago. O Dudu não vem no meio, com o Romero, com o Matheus Pereira. E o Gabigol na área. O Gabigol enfiado na área. Esse é um ponto importante. Mas ele sai da área. Aí que tá. Ele mas não ele sai tá na área. Ontem ele saiu pra buscar a bola várias vezes. Contra o Itabirito, o primeiro gol é de uma saída do Gabigol, lançamento pro Dudu, ele domina tirando o lateral e vai parar dentro da área sofrendo o pênalti. Mas parece que, assim, não existe, e aí eu concordo com os amigos, a obrigação de ter que fazer os movimentos. Olha, façam os movimentos quando entenderem que é a situação para fazer. Os caras estavam abraçados demais ao que tinham que fazer, que o Fernando Diniz pedia, e estavam perdendo a principal capacidade do melhor. Eu acho que quando o Cruzeiro passa a ser comandado pelo Wesley Carvalho, a gente consegue enxergar uma qualidade e uma melhor ofensiva desse time. Sim. Os números já mostram isso. São 7 gols em 2 jogos. Cara, a felicidade do Dudu poder ficar na esquerda, né? Onde ele construiu a carreira do futebol. Eu acho que vocês estão... Eu não estou dizendo que vocês tenham medo de dizer, mas o que eu estou notando, o Galante, é que há um certo contorcionismo para dizer que os jogadores não ficavam à vontade com a presença do Diniz ali. Dizer isso, não. Eu consigo eu não consigo. Não, eu não consigo. Não tem uma impressão. Eu nem tenho essa informação. Eu nem tenho essa Não é informação, não. Não estou tratando como informação. Mas eu tenho impressão de que os jogadores são... Eu acho que a sua impressão está... Não tem contorcionismo nenhum. A sua impressão está totalmente equivocada para mim. Eu discordo do Valu nessa. Não, tá tudo bem. Quando ele fala do Dudu ficar bem jogando na ponta esquerda aberta, é isso. É a percepção que a gente tem. O cara tá sentindo mais à vontade jogando na dele. Mas o técnico deixou... Um técnico falava para ele ficar lá e o outro não. Então, isso não tem a ver com... O que ele tá dizendo é que ele tá sentindo mais à vontade jogando ali. O que a gente disse foi isso. Primeiro, boa tarde a todos aí, né? O Thiagão chegou já com esse lado dele polêmico, que ele gosta, né? Cruzeiro é terra arrasada, eu acho que é exagero. É um absurdo. Eu acho que é exagero você falar que Cruzeiro é terra arrasada. O elenco que o Cruzeiro tem... Poxa, você... Ele deixou, o Diniz deixou. Não, mas eu também não acho acho que deixou uma terra arrasada. Mas terra arrasada? Eu acho exagero demais. Não. É só olhar a estrutura de time. O Wesley chegou, ele adaptou, conversou com cada um, colocou cada um para jogar no seu lugar e beleza, ele fez alguns ajustes ali. Mas não pode ser só isso, Galante. Eu sei que o Diniz tinha parcela de culpa, mas é que eu acho que terra arrasada é como se ele tivesse deixado nada, não tivesse feito nada. A culpa é toda do Diniz, não tem parcela. Tudo bem, mas terra arrasada eu acho que é exagero. Claro que terra arrasada, ele não conseguiu ganhar do Betim. Ele não conseguiu ganhar do Betim. Ele não conseguia ganhar do Atlético. Não fez nada. Ele não conseguia ganhar de ninguém. É muito ele não ganhava de ninguém, falar cara. Não fez nada. Não, cara, eu acho que ele não fez nada. Eu elogio bastante conceito de vocês. Não é verdade, porque o Wesley tá bebendo. O Wesley tá bebendo da fonte dele. Ele tá bebendo, Balu. Para com isso, cara. A estrutura de time é diferente, Thiago? Que o Wesley tá em comparação com o Diniz? Em termos de posicionamento, sim. Não, Thiago, tá. Do Dudu e do Marquinhos. Não é só deles. Tá.
Quando o time vai atacar, eu tive muito cuidado isso ontem para ver como é que os caras iam se enfiar lá na frente. O Cruzeiro tem 5 jogadores bem lá na frente. Não acontecia com o Diniz. Mas, cara, um posicionamento diferente. Cara, era um posicionamento diferente. É onde o Breno falou dos ajustes, mas tem alguma coisa. Ele não subiu do chão. Jogando quase como um meio esquerdo na hora do ataque do Cruzeiro. Sim, cara, mas ele não subiu do chão. Ele tá aproveitando alguma coisa. Veja bem. Ninguém tá falando que o trabalho era ótimo, mas falar terra arrasada... O que eu tô dizendo aqui é o seguinte. Deus. Eu entendo que eu não vou fazer contorcionismo. Por mais que os jogadores não digam, e é normal que eles não digam, eu acho que havia um desconforto muito grande da presença do Diniz ali. Não sei exatamente por quê. Porque quando você vê o time menos travado, jogando mais solto, mais leve e tal, e principalmente com mais objetividade, o time é mais objetivo, aí eu só posso achar que tem influência a presença, ou que tinha influência a presença do Diniz, que não agradava. É normal, cara. Uma coisa é você vir trabalhar com o seu superior, uma mala do cacete que enchendo seu saco, você fazer o que é trivial. E outra coisa é você trabalhar com alegria, um ambiente de trabalho solto, leve, você rende muito mais. E é o que eu percebo. Eu acho que o ambiente melhorou. Relacionamento entre jogadores, o próprio William Carvalho já deve ter um relacionamento. Aí saímos do campo já. Vamos para outra área. Não, isso é a minha avaliação. Você pode respeitar, você não respeita. Você pode, você só saiu do campo. Você não respeita. Não, você fica à vontade. Não, que eu tô abandonamos o campo. Não, campo não. O ambiente é responsabilidade do treinador. O ambiente é responsabilidade do treinador. Se o ambiente está carregado e o treinador é o comandante, ele é responsável. Você sabe tão bem quanto eu que clubes que já foram muito vencedores e times tinham um péssimo ambiente no vestiário e se tornaram campeões. De jogadores com treinador? Com grupos, com jogadores. Agora, entre jogadores, não, tudo bem. Entre jogadores, tudo bem. Agora, de treinadores não aceitarem o jeito de trabalhar do treinador e ainda se entregarem, não sei, cara. É que isso aqui no Brasil, isso é a praxe, né? Não deu certo, é porque... o ambiente não era bom entre os jogadores e os técnicos e segue adiante. Agora é só isso, Balu. Agora o ambiente era a qualidade, como os se caras não compraram a ideia. O Diniz, ele não conseguiu traduzir em desempenho e resultado aquilo que ele entende de jogo. E eu acho que os jogadores compraram a ideia pra caramba do Diniz. Talvez se tivessem comprado até menos, teria sido bom pro próprio Diniz. Os jogadores tentavam reproduzir o tempo inteiro, sistematicamente, a ponto, pra mim, de deixarem de lado características dos próprios atletas em benefício do trabalho que entendiam que o técnico designava. Aí o Wesley chega e não abre mão das características. E aí o time fica leve, solto, começa a ganhar. E funciona. Assim, não era um drama quando o Cruzeiro tomava gol? Esse é o X da questão, Valor. A gente não pode afirmar isso. Mas, por exemplo, você acabou de falar, talvez o jogador agora se sinta mais à vontade de fazer algo que ele não é obrigado a fazer. Se sente. Então, a gente viu diferente. Não pede para ele ficar preso ao sistema. Agora, o que eu acho é que essa mudança de rota do Cruzeiro veio num momento tão bom que ontem a gente viu o Wesley Carvalho fazendo algo que é para que serve o Campeonato Mineiro. Ele colocou os caras para rodar, colocou os jogadores reserva para jogar. A gente viu ontem o Léo Aragão fazendo uma partida muito boa. Esse cara me chamou muita atenção ontem. A mim também. Né? Então, quer dizer, você começa a ver alguns jogadores pegando minutagem, o Fagner lá na direita pegando, ele precisa ter essa minutagem. Você vê o Bolacier lá na frente, precisa de ter. Então, cara, ele começa... Marquinhos, que entrou no segundo tempo, deu passe. O fato do Dudu fazer um gol é importante para ele tirar esse peso. Então, assim, eu acho que é isso que serve o Campeonato Mineiro. O grau de confiança do Cruzeiro hoje, ele é muito maior do que foi 3 rodadas atrás. Talvez não fizesse isso lá atrás. Exatamente. Hoje existe uma certa tranquilidade para trabalhar. Existe a tranquilidade do treinador interino de pegar e falar assim, cara, hoje eu posso segurar o fulano, segurar o Beltrano, colocar a turma para rodar. Foi necessário isso aí, né? Sim, Valor, sempre quando a gente vê um time alternativo... Do jeito que você tá falando, parece que tá poupando e não é. São coisas diferentes. Eu falei poupar? Não, nem citou essa palavra. Eu falei rodar. É o controle de carga. Gente, e que seja, Valor. Sempre que você tá falando, parece que a coisa tá tranquila pra poupar. Não tá não. Sempre com você que entendeu assim. Não é isso. Gente, com esse futebol moderno, hoje em dia... Com amigos do futebol moderno, hoje em dia a gente não pode usar mais a palavra poupar. A gente não usa mais a palavra poupar. Não tem problema. A gente tem que usar a palavra controle de carga. Eu sou de outro Perdão, pessoal. Perdão do controle de carga. É controle de carga agora.
Então a gente não pode chamar mais de poupar, de segurar. Não pode fazer isso mais. É porque poupar são coisas diferentes. Perdão, meu poupar é povo. quando o atleta está apto e não Ô, Valu, sabe o que eu estou observando? dele. Eu posso que estar você tá errado. observando? Cara, o Valu tá voando, eu acho que o Valu está muito sentido que estão colocando 100% do problema no Diniz e você não está concordando. Não é mais ou menos tem isso? porque eu estou vendo que você está defendendo muito o nada Diniz. meu, então eu não tenho relação com ele. você é fã dele. Daqui a Você é pouco, Dinizete. daqui a pouco, Você é Dinizete. sabe o que vai Já acontecer? falaram Você que eu é tenho Dinizete. algo pessoal com o Lianco. Agora eu sou da família do Diniz. Daqui a pouco, Você tem algo pessoal com o Diniz? Daqui a pouco ele lá vai no mundo. levantar uma plaquinha, #VoltaDiniz. Olha aqui. Ah, não.